Olá, pessoal. Vou corrigir agora o exercício que foi deixado na semana passada. Foi uma atividade de pesquisa para vocês completarem com as palavras corretas, tá? Então, a primeira palavra aqui é parte do computador responsável por armazenar tudo que salvo no computador, tá? Então, a parte responsável por essa função é o disco rígido, tá? Ou HD. Tá? Então, o disco rígido é onde a gente armazena jogos, arquivos, filmes, tudo que a gente salva no computador, é o disco rígido que faz essa função. Tá? Nos computadores modernos, o disco rígido estão vindo com memória flash, que são memórias bem mais rápidas, como de celulares e tablets. Tá? Então, no computador, eles são mecânicos, né? Por isso que eles demoram mais para abrir um arquivo, abrir um vídeo, tá? Mas então, enfim, a resposta aqui, a parte responsável em armazenar tudo que salva no computador é o disco rígido. Tá? A segunda pergunta, o segundo item aqui, o programa responsável em fazer a interação do usuário com o computador. Tá? Então, o programa que faz essa função é o sistema operacional, tá? Na escola a gente usa o Windows, mas vocês já devem ter ouvido falar do Linux, do Ubuntu, se falarmos em celular, tablets também, a gente tem o Android, iOS, tá? Mas o programa responsável em fazer essa interação é o sistema operacional da máquina. Sistema operacional. A parte do computador responsável em ajudar o processador. Então, a parte do computador responsável em ajudar o processador é a memória RAM, tá? É um componente de hardware mais um dos componentes mais importantes do computador. Ela trabalha junto com o processador para transportar os dados e informações dos programas instalados no PC. Tá? Então, a parte responsável em ajudar o processador é a memória RAM, né? Mas aí aqui na palavra cruzada aqui cabe apenas memória. O programa responsável pelas apresentações de slides. Tá? Muitos de vocês ainda não conhecem, que a gente não começou a trabalhar ainda, mas é o PowerPoint. Tá? Como aqui era uma pesquisa, a ideia era só buscar o nome do programa. Tá? Então, o programa responsável por apresentar slides, o mais conhecido seria o PowerPoint. Agora, peça do computador responsável em processar os dados do computador. Tá? Então, vocês viram aí, são três letras, né? É uma sigla, na verdade, que é a CPU, que é Central de Processamento, Unidade Central de Processamento, que em inglês é Central Process Unit. Ele é o principal item de hardware do computador, também é responsável por calcular, realizar as tarefas determinadas pelo usuário. A gente considera como um cérebro do computador. Tá? Então vocês devem ter pesquisado aí e encontrado CPU. Parte do computador que envia informações ao gabinete, né?
Então, a parte que faz essa função seria o teclado. Como é chamada toda a parte física do computador? A parte física do computador é chamada de hardware. Tá? É o conjunto de aparatos eletrônicos, peças, equipamentos, toda a parte física mesmo a gente chama de hardware, tá? E a parte de programas a gente chama de software. Mas aqui ele está perguntando a parte física. Então a parte física vocês devem ter encontrado aí hardware. Então, pessoal, aqui temos mais uma aqui. O aparelho responsável por gravar informações no computador. Tá? Então, seria o disco rígido, tá? Mas como eu coloquei lá que algumas palavras poderiam aparecer em inglês, tal. Então, disco rígido ou HD, e HD significa hard disk, tá? Então a resposta aqui, ó, hard disk, tá? É a parte do computador responsável por gravar as informações, tá? Se eu quero gravar um vídeo, salvar um arquivo, eles são salvos no hard disk, no HD. Parte responsável pela saída de informações do computador. Tá? Então a gente interage com o computador visualmente, né? Então ele passa a informação visual para a gente. E a parte responsável pela saída de informações é exatamente o monitor. Como são chamados os programas instalados no computador, nos computadores? Então, os programas instalados nos computadores são software, tá? Então, como eu já falei, a parte física é o hardware e a parte que não é física, digamos assim, como programas, coleções de dados e assim por diante, a gente chama de software. Então, pessoal, é isso. Aqui está a correção da atividade. Eu gostaria de pedir para vocês corrigirem de vocês. Se tiver tudo certo também, eu só peço que envie novamente, anexe novamente, para não deixar como fosse uma atividade em branco. Tá? Então, dá uma olhada aí no que vocês fizeram. Se porventura tiver algum erro, corrige e me manda. E se tiver tudo certo, manda novamente, tá? Só para não deixar o arquivo em branco. Tá bom, pessoal? Boa semana para vocês. Essa é a atividade dessa semana.